Imagine que você está no YouTube e se depara com a miniatura de um vídeo de um canal de TV. O título do vídeo é curioso, você está na rota mais rápida disponível. Então você clica e de repente está assistindo ao vídeo da câmera de segurança de um carro que dirige à noite e é guiado por um GPS. Continue on Holbrook Park Drive, then in 500 feet turn right onto North 38th Street. O que você não imagina é sobre o que tudo isso vai se tornar em poucos segundos. Rerouting. Make a U-turn. Your destination is behind you. Rerouting. Oi, eu sou a Rona e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que eu descobri durante a minha investigação sobre o canal Local 58 TV, analisando todos os 12 vídeos e o site do canal. Sendo assim, se você quiser assistir aos vídeos do canal Local 58 antes do meu, você pode clicar no primeiro link da descrição e ver cada um deles. Eu te garanto que não passa de 1 hora, são ao todo 59 minutos e 17 segundos. Sim, eu contei. O primeiro vídeo do canal começa com uma abertura simples, sobre a programação do dia. À 00h05 vai passar um filme e à 1h55 da manhã uma programação paga. Logo ele inicia e vemos uma gravação de uma câmera frontal de um carro que se inicia à 1h57 da manhã. A gravação ocorreu no dia 21 de novembro de 2014. A imagem é bem ruim, como a de qualquer câmera de segurança, mas ainda é capaz de revelar algumas coisas bem interessantes, que vão além de alguém dirigindo à noite num clima chuvoso, seguindo as orientações do GPS do carro. Então, em um determinado momento, o GPS diz: You are on the fastest available route. Acontece uma falha logo em seguida e vemos o relógio que avançou uns 4 minutos no tempo. Isso se repete algumas vezes até que a partir das 5h27 da manhã, no segundo 47 da gravação, um som muito alto surge Rerouting. Make a U-turn. e é um som muito semelhante a uma descarga elétrica ou algo nesse sentido. O vídeo corta mais uma vez e agora o carro está em altíssima velocidade numa estrada bem ruim, ao mesmo tempo que o GPS continua falando e falando. Your destination is behind you. Rerouting. In 500 feet. Your destination will be on in 300 feet. Your destination in 250 feet. Rerouting. Your destination will be in 50 feet. You will arrive at your destination. Então eu voltei o vídeo e prestei atenção no GPS desde o início. Aos 2h48 ele diz algo um pouco estranho e uma rápida sequência de instruções. Rerouting. Make a U-turn. Head east for 1/4 of a mile, then follow signs for do not enter. Continue on unnamed road, then, in 300 feet, turn off your headlights. E o motorista faz isso, ele segue essas orientações e é o momento antes do som. Rerouting. Make a U-turn. Agora, assistindo quadro a quadro, eu vi algo diferente. Tem algo bem ali. Há mais um corte, é o último e nós vemos a lente da câmera destruída. Get your destination. You have arrived. Algo curioso sobre esse vídeo, além de tudo o que vimos, é que quando ele acelera o carro para fugir da criatura, ouvimos o GPS dizer que o motorista passou do ponto de destino. Your destination is behind you. Rerouting. O destino é o local exato onde ele parou, desligou os faróis e foi atacado por alguma coisa. E a minha pergunta é, o que exatamente é o destino? O que o motorista estava procurando no meio do nada? Quando eu terminei o primeiro vídeo,
Eu abri o canal para assistir tudo na sequência de postagem e eu vi o banner e fiquei tentando entender o que aquela frase queria dizer. Não toque no discador. Eu fui até o Google e digitei a frase original entre aspas e ele me retornou uma resposta. Esse era um jargão muito utilizado nos programas de rádio e TV nos Estados Unidos há muito tempo atrás. Era uma brincadeira que tentava evitar que o telespectador trocasse de canal em intervalos e coisas desse tipo. Isso é bem comum até hoje, até mesmo no Brasil, mas com outras frases marcantes. Mas eu ainda tinha algumas questões com esse banner. Na tela do meu notebook, por exemplo, era uma imagem pequenininha, uma faixinha bem pequena, onde eu só conseguia ler a frase mesmo. Mas a maioria das pessoas, ao menos quem já criou um canal, sabe que essa imagem do banner é bem maior. Quando você vai enviar a imagem pro banner, o YouTube pede um tamanho mínimo de 2048 por 1152 pixels. É o mínimo, não tem como mandar menor que isso. Então eu fui até minha TV e olhei se tinha alguma coisa a mais na imagem, e sim, parecia ter um 58 no canto. Então eu voltei para o computador e tentei acessar essa imagem do tamanho original, utilizando alguma ferramenta online. Antes, quando existia o Google Plus e o canal tinha uma conta lá, era possível baixar inclusive a imagem original. Mas agora, com a morte do Google Plus e o reprocessamento de imagens, os metadados ficam inacessíveis. Eu me contentei apenas com a imagem que eu consegui e trabalhei com o que eu tinha nas minhas mãos naquele momento. Ao mexer na exposição dela pelo GIMP, uma forma surgiu. Algo como um planeta com deformações ou algo semelhante é visível, além de uma possível palavra entre o que pode ser uma superfície derretida, there, tape ou algo com esse jogo de letras. Eu deixei essa imagem de lado e voltei para os vídeos do canal, que era o que realmente importava. Eu baixei todos eles e usei o VLC para assistir quadro a quadro dos vídeos. Ele tem essa função, o YouTube também tem, mas eu preferi o VLC e foi o que eu fiz. O vídeo segue o mesmo padrão inicial, porém a transmissão é interrompida pelo governo, mais precisamente o Departamento para a Preservação da Dignidade Americana, dando uma sequência de instruções para as pessoas sobre como se portar naquele momento delicado. O alerta começa com uma mensagem muito interessante: usar apenas em caso dos Estados Unidos se renderem completamente para as forças inimigas, e a transmissão pública apenas se essa condição for confirmada. Em seguida, veio a frase que me tirou o sono e horas de pesquisas: 12 Omaha Solemn Certainty, ou as 12 certezas solenes de Omaha. Antes das instruções da contingência, tem uma breve e angustiante mensagem do então presidente americano. As orientações da contingência começam. No fundo, há uma imagem de uma flor de azaleia. Em um de seus vários simbolismos, temos a perseverança, porque essa flor em específico tem a capacidade de florescer mesmo em ambientes ruins, em situações adversas. Geralmente ela simboliza resiliência, o que eu acho que é um ótimo simbolismo para usar em um ataque ao seu país no momento de contingência. Então as coisas ficam um pouco mais sombrias. Como se já não bastasse tudo isso, eles são claros e incisivos.
Ou seja, eles não querem que ninguém resista a esse ataque. E logo em seguida, eles ensinam a posição de vitória. E como resolver com os pequenos adultos. Depois disso, a programação retorna dizendo que tudo aquilo não passava de uma brincadeira de mau gosto. Alguém tinha invadido a transmissão e colocado aquela mensagem. Eles pedem desculpas aos possíveis transtornos que causaram e encerram aquela transmissão. A parte do 51º estado não é um lugar foi um pouco confusa. Eu sabia que os Estados Unidos tinham 50 estados e toda aquela controvérsia sobre Porto Rico ser ou não um estado. De qualquer forma, há sim uma questão sobre a existência de um 51º estado. Nas minhas pesquisas eu não encontrei uma corroboração sobre isso, mas mesmo que eu encontrasse, ele não é um lugar. Então eu pensei, ele é um não lugar? Um não lugar, ele foi cunhado pelo filósofo francês Marc Augé ao se referir sobre um espaço transitório, antropológico. Da forma mais simples possível, um não lugar é um lugar onde não vivemos. Porém, indo além, onde mais os Estados Unidos esteve que não pertence a ninguém, que não é lugar de ninguém. Com o fim daquele vídeo, eu me voltei nas pesquisas sobre a frase 12 Omaha Solemn Certainty. Foi nesse momento que eu me deparei com duas músicas de duas bandas distintas. A primeira, os Gators, tinha uma letra clara sobre toda a mensagem de contingência, mas não passou de uma referência para mim, não achei que significasse algo a mais. Porém, a segunda resposta tirou horas da minha madrugada. Era uma banda indie, a outra também, que tinha um álbum postado no Bandcamp, porém eu não estava disposta a pagar $1 para ter acesso à letra da música de uma banda que poderia ou não ter a ver com o vídeo. Na música, a letra não existia, era apenas uma mulher dizendo coisas que eu não conseguia entender, diferente da outra banda que a música era boa. Essa era apenas isso, uma mulher falando com um som de instrumentos meio desafinados, o que poderia indicar algo escondido no áudio dessa música. Mas era uma suposição minha e eu não paguei $1 por ela. E ela foi só minimamente interessante quando eu entrei no site da banda. E aí eu comecei a descobrir umas coisas meio malucas, como a estética deles, que parecia existir uma RG próprio, porém eu não fui muito além disso, porque na minha cabeça só existia uma hipótese minimamente plausível sobre o que significava aquela frase, e se ela for um código. Mas não um código que eu saberia o significado, e sim alguém muito específico, como um soldado que utiliza o alfabeto fonético da OTAN, aquele Alpha, Bravo, Charlie e etc. E se fosse algo como TOSC? Mas não necessariamente TOSC, algo que alguém tem acesso a um tipo de alfabeto para poder traduzir. Eu claramente não sou essa pessoa. Outra coisa sobre a mensagem é entender o momento em que ela foi transmitida. Primeiro, no começo, onde deveria existir uma data, tem apenas um texto onde a data deveria estar escrita, ali na marcação de cinescópio. E cinescópio é toda aquela maracutaia que faz a TV de tubo analógica funcionar. O que indica que a mensagem foi exibida às pressas, sem dar qualquer tempo de uma edição, de data. Outra coisa é a assinatura do presidente no fim da mensagem presidencial. A assinatura do Lyndon B. Johnson, e ele presidiu os Estados Unidos entre 63, logo após a morte do Kennedy, até 68. Então, a gente sabe que a mensagem só pode ter sido exibida nesse período, entre 63 e 68. O terceiro vídeo se chama Serviço Meteorológico, mas o que era para ser um simples programa de previsão do tempo escalou para um alerta de emergência nacional. De novo, o aviso diz que o alerta vai perdurar por toda a madrugada e pede que a população não olhe para o céu noturno sem proteção. A programação deveria retornar, mas o aviso volta um pouco mais intransigente. Ele diz que é algo perigoso para as pessoas. Ao mesmo tempo, ele diz que o evento meteorológico é sim seguro para todos verem.
Num fundo escuro, quase ilegível, lemos: "Você pode ler isto? Olhe para a lua", mas é corrigido para "não olhe para a lua". Fique em casa e não olhe para o céu noturno. O alerta é interrompido por uma mensagem. E depois de reassistir o vídeo algumas vezes, eu fiquei me questionando de o porquê havia duas narrativas. Alguém não queria que você olhasse para o céu noturno, outro alguém queria que sim, você olhasse. Havia claramente duas narrativas, talvez de dois funcionários brigando, ou uma batalha interna de alguém que queria que você olhasse, ao mesmo tempo não. Talvez uma batalha interna de um operador contra algo que estava dominando ele, depois dele ler aquele alerta e, sem querer, por curiosidade, olhou o céu noturno. Em seguida, nós temos um vídeo bem curto, de pouquíssimos segundos, e ele só diz: eu pensei muito sobre o que poderia ser segurança em números. Eu não tinha visto qualquer número relevante até aquele momento, então eu só passei pro próximo, que era o programa infantil. A transmissão do programa infantil começa e é uma animação em preto e branco de um pequeno esqueleto. A animação começa, ele anda animado por um cemitério à noite, até que ele se depara com uma cova aberta. Então ele é tomado pela curiosidade e olha para dentro da cova. E lá no fundo ele vê um esqueleto um pouco estranho, que parece estar ali há muito tempo. Ele volta a caminhar depois disso. Agora ele está totalmente angustiado. E mais uma vez ele se depara com uma cova aberta. E novamente ele olha. Só que lá no fundo dessa vez ele vê uma coisa um pouco disforme que ao mesmo tempo parece ter alguma vida. Ele decide continuar seu caminho, mais angustiado do que nunca, e agora, mais uma vez, uma tumba aberta, só que dentro é um imenso buraco vazio. Ele por alguma razão decidiu entrar, e lá dentro ele se deitou e aceitou o nada, enquanto observava melancólico uma lua intimidadora surgindo em cima dele, que também o observava. Ambos se olharam e tudo o que ele é agora é um esqueleto sem alma. O nome do episódio é Um Erro Grave, dando a entender que o grande erro do esqueleto foi sua curiosidade em olhar para as covas abertas, para o céu, caminhar pela escuridão. Eu procurei pelos animadores, mas não achei nada além de falsos positivos. O vídeo é um apanhado dos conteúdos anteriores, tem algumas das várias aberturas do canal, mas o que era para ser um programa do Túnel do Tempo é novamente interrompido por mais um roubo da transmissão. Que sinais seriam esses? Algo como o 12 Omaha Solemn Certainty? E qual seria o domínio deles? As transmissões de canais de TV ou o governo? Eles acreditavam em alguém que não colocaria um deles para fazer alguma coisa, o que pode indicar uma traição talvez. Então a transmissão aparentemente volta ao normal, com algumas cenas diferentes, uma gosma escura entrando por baixo de uma porta. E logo em seguida, em frames muito rápidos, algumas obras de arte aparecem que eu particularmente conhecia, como Saturno devorando um filho do pintor espanhol Francisco Goya
Ivan o Terrível e seu filho Ivan, em 16 de novembro de 1581, do pintor russo Ilya Repin. A Natureza Morta com Caveira e Pena, do Peter Klaas. Mas o primeiro quadro era uma questão para mim, o que levou mais tempo para ser descoberto. Eu simplesmente não confiei na minha memória. Algo me dizia que eu já tinha visto aquele quadro antes, mas eu preferia ainda assim perder horas vendo quadros históricos ao invés de pesquisar Hieronymus Bosch. Sim, era Bosch, As Visões de Tondal. Mas o que saber quais eram as obras significava no contexto do vídeo? Bom, As Visões de Tondal significa muitas coisas. Bosch é riquíssimo em simbolismos, mas significa principalmente a jornada além da morte, julgamento, salvação. Ele é inspirado num texto do século XII sobre Vigil Tondal, que é um texto bem religioso sobre o pós-vida. Já Saturno devorando seu filho é sobre o tempo devorando tudo aquilo que ele cria, ao mesmo tempo em que ele teme o destronamento. Saturno, ou Cronos, devorava seus filhos assim que eles nasciam, evitando assim que tomassem seu trono. Ivan o Terrível e seu filho Ivan é acima de tudo sobre o luto e o arrependimento. E é sobre a história do Ivan Ivanovich, que foi morto pelo próprio pai, Ivan o Terrível. A história é longa, mas basicamente Ivan, o pai, que era terrível, viu a esposa do Ivan filho andando com trajes informais pelo palácio enquanto estava grávida. Ele bateu muito na esposa do filho, que teve um aborto logo depois. E uma briga se inicia depois que o Ivan filho vê e descobre tudo o que aconteceu. E num acesso de raiva, Ivan o Terrível acerta a cabeça do filho. A teoria mais aceita é de que era um objeto pontiagudo, talvez uma espada, embora em alguns lugares você leia que foi um tiro. Ele mata o filho e imediatamente se arrepende. E esse é o momento que a obra do Repin retrata, o arrependimento. Porém, tem algo a mais que eu encontrei. O manequim, Ivan Ivanovich. Esse manequim ele foi utilizado pela Rússia em testes com voos da nave Vostok. Esse nome, Ivan Ivanovich, por incrível que pareça, também significa Zé Ninguém. Esse manequim já foi leiloado, ficou bons anos emprestado para o Museu Nacional do Ar e do Espaço na Rússia. Atualmente, ele está sob a posse do Ross Perot. Já o último quadro, A Natureza Morta, em um de seus vários significados, explora a inevitabilidade da morte e a vaidade das buscas humanas. A arte é sempre muito reveladora, não à toa é tão atacada. Em seguida, nos próximos frames, nós vemos a imagem de um homem que parecia um filme antigo, mas na verdade é a imagem de uma série, chama One Step Beyond. O episódio em questão se chama Image of Death, ou A Imagem da Morte, e é sobre um investigador que vai até a mansão de um homem que matou a esposa com a ajuda da amante. O episódio gira em torno de algo bem peculiar que está acontecendo por ali. O homem que matou a esposa vê uma mancha na parede e com o passar do tempo ele passa a ver o rosto da esposa que ele matou se formando na mancha enquanto ele vai enlouquecendo. No fim, o episódio descobrem que foi ele e ele é condenado à morte. O episódio em questão está disponível no YouTube, assim como toda a série, e é bem legal, inclusive, eu vi alguns episódios. Vemos um trecho da rota mais rápida disponível, seguida da mensagem. E o vídeo, ele acaba ali, sendo um dos mais interessantes para mim. Esse vídeo começa com um aviso, e aparentemente se trata de um objeto de pesquisa sobre o sono e os sonhos. Para iniciar, ele pede que você vá para a página 7 do seu caderno de atividades, supondo que você já tenha esse caderno. Então o contador vai de 5 a 0, onde a resposta surge, confirmando que sim, é fato. Outra pergunta aparece.
Uma nova sequência começa, o mapa de Kleitman é sobre um estudo que tem o objetivo de identificar os caminhos neurais que os sonhos exploram na mente subconsciente durante o sono. Ele mostra uma sequência de ondas neurais que ocorrem durante os sonhos, e em seguida mostra como seria se isso não acontecesse mais. É quando eles começam a rodar um programa anti-sono. Ele pede que você feche seu caderno e apenas observe a tela. Já que nenhuma mente é igual a outra, o vídeo em questão foi feito apenas para você, utilizando o mapa de Kleitman, da sua sessão de sono da semana 6. Ele inicia a sequência 1, de calibração visual, pedindo que você olhe diretamente para a tela. Então surge um rosto, e outro, e uma sequência de outros em segundos, terminando com essa. Então a segunda sequência começa iniciando a memória cortical. Em seguida, a ablação do subconsciente, que é um termo para quando tentam tirar algo fixado da sua mente, como uma crença, padrões de pensamento, memórias, coisas que já estão em você. Ele pede que você ouça a frase e repita em voz alta enquanto olha para a tela. Então tudo é finalizado com boa noite. Ele diz que você completou o programa e que a maioria dos pacientes relatam a noite de sono sem sonhos depois de assistir esse vídeo apenas uma vez. Ele pede que você consulte seu técnico se estiver tendo resultados demorados ou efeitos indesejados, mas que não procure um médico. Você notou algumas coisas peculiares nesse vídeo? Eu não falo sobre os rostos, nem sobre toda a manipulação para que você deixe de sonhar. Eu falo sobre como o vídeo é todo direcionado para uma pessoa específica, no caso você, mas não você, o Philip Gerard. Porque essa fita era para ele. Ele é quem tem os cadernos de atividades. Aquele mapa de Kleitman é feito para ele na semana 6. A pergunta é: por que a fita de um estudo do sono de um cara chamado Philip foi transmitido para meio que um país inteiro? Eu tenho duas suposições plausíveis. O Philip foi roubado por alguém que queria transmitir aquele vídeo específico, ou o Philip é quem trabalha na estação de TV operando sistema de transmissão, ou um dos, supondo que tem mais funcionários, que é o mais provável. Ele é quem tem feito esse roubo de transmissão a mando de alguém que já o controla, que já usou ele como cobaia e atingiu o modo perfeito de se livrar dos sonhos utilizando a mente do Philip. Então eu pergunto, Philip é quem ajudou alguém e foi traído porque não era um deles? O ponto é que eles não querem que você sonhe, que você durma. Talvez o sono seja a fraqueza deles. Talvez os sonhos sejam capazes de expulsar o que está apoderando a sua mente. Por isso, é transmitido para uma população-alvo. É preciso acabar com uma única imunidade. Philip pode ter tido o mapa de Kleitman perfeito para a extinção dos sonhos. Esse vídeo ele é extremamente importante porque ele corroborou com algumas linhas de pensamento que eu tinha sobre essa história. O vídeo se inicia com alguém observando as estrelas com um pequeno telescópio e a gente está assistindo às gravações desse telescópio. Segundo a legenda, nós vemos o cinturão de Órion, as Pleiades, que são conjuntos de estrelas da constelação de Touro, conhecidas como Sete Irmãs, e o que deveria ser a Lua é nomeada como His Throne, o trono dele. Nesse momento, ele aumenta o zoom no seu telescópio em direção à Lua e parece diferente do normal que nós conhecemos. Agora ela é uma massa disforme com algumas gravuras na sua superfície, sendo uma delas uma flecha, uma seta apontando para uma direção. O observador tira o zoom
Porém, algo que não deveria acontecer acontece. O vídeo acaba com ele observando a lua gigantesca. Algumas coisas parecem fazer muito mais sentido agora. Alguém observou o céu noturno, depois disso algo ruim aconteceu com o observador. Sobre a lua, é a mesma coisa que está no banner do canal, então nós sabemos que aquilo é a lua, o trono de alguém. A palavra trono é mencionada assim como existe na obra de Saturno. Ele tem medo de ser destronado, o que significa que tem algo na lua vivendo num trono, temendo alguma coisa talvez, e para isso ele vai matar o que for necessário para não perder esse lugar. Pensando por esse lado, talvez as outras obras ligam mais do que eu pensei. Como o próprio nome já diz, trata-se da atualização do canal para transmissão digital, finalmente deixando o sinal analógico de lado. No início, enquanto nós vemos uma cena de um episódio do One Step Beyond passando, é possível ver um link, o link do site do local 58, sobre a transmissão digital. A mensagem sobre a transição é transmitida, informando que ela vai acontecer a partir da meia-noite do dia 13 de julho de 2021 e que os aparelhos antigos vão sofrer uma interrupção nesse serviço e quem for qualificado vai receber um kit de conversão gratuito, assim como foi por aqui um tempo atrás. A contagem regressiva para meia-noite se inicia, então uma linha do tempo começa. O canal volta ao normal com uma mensagem oficial. Se você está vendo essa mensagem, sua TV não foi configurada para recepção digital, mas uma mensagem do governo então diz que é crime sequestrar a frequência analógica e a multa é de 150 mil até mesmo prisão. E tudo se encerra por ali, dando a entender que todo o problema do canal 58 é roubo constante de transmissão, um problema claramente analógico. Se aceitarmos que não há alguém lá no controle sobre isso, o que eu particularmente acho que tem e é muito mais fácil do que roubo de transmissão. Roubar a transmissão não é tão simples assim. Agora, sobre o site, quando você acessa o link indicado no vídeo ou clica no link da descrição, você se depara com um site quebrado, com um erro 500, que é um erro interno do servidor. Logo abaixo tem uma imagem toda distorcida. Dá para perceber que tem algo escrito nela, mas não é nem um pouco compreensível. Eu tentei ler e eu cheguei no possível research, que é pesquisa, e talvez um sei lá, talvez seja research perspective, que se traduz para perspectiva de pesquisa ou algo nesse sentido. Ao olhar no topo do site tinha um menu chamado Look Back, que eu reconhecia, porém estava diferente do que eu lembrava. Era um menu do Look Back Machine, que se assemelha bastante ao Wayback, onde você pode acessar os salvamentos antigos dos sites, porém o Look Back era um pouco diferente. Nele é possível clicar nos quadradinhos de tempo e navegar no site através deles.
O primeiro quadradinho me leva para um novo link do site. A página é quebrada, mas bem semelhante a uma página quebrada do Wayback. Algumas imagens não carregam. E o menu, tirando o primeiro link, que é a agenda, que leva para o YouTube, não levam para lugar nenhum. No fim da página tem outra imagem ruim, filtro de banda baixa vestigial. Eu decidi abrir no GIMP para ver se tinha algo nos níveis ou na exposição, porque esses borrões pretos poderiam sim ser alguma coisa. E eu fiquei um bom tempo mexendo nela. Na exposição, em determinado momento, no fim da imagem, lá embaixo, eu notei uns quadradinhos diferentes e eu reconheço um QR Code em qualquer lugar. Então eu escaneei o código e cheguei a uma mensagem: parasita, hospedeiro, habitante, ambiente. Parecem palavras soltas, mas não são, porque o símbolo de 2 pontinhos é muito importante nesse caso. Se você já estudou raciocínio analógico, talvez você já tenha entendido. 2 pontinhos significa está para e 4 pontinhos significa assim como. A está para B, assim como C está para D. Parasita está para hospedeiro, assim como habitante está para ambiente. Então tudo fica muito mais claro agora. Na próxima página, o erro 500 permanece, só que agora tem um pequeno log detalhado sobre esse erro. Ao ler, nós constatamos que o servidor inicia normalmente, o servidor tenta abrir um caminho para o index.html, mas esse diretório já não existe. Alguém modificou as permissões dos diretórios. As permissões atuais estão incorretas, o que pode ser um risco de segurança. Além disso, o dono do grupo pode estar errado. O arquivo do log ultrapassou o tamanho limite, que é 1 MB, provavelmente parou de registrar novos erros, ou seja, não dá mais para saber o que está acontecendo, o que leva a crer que alguém sabotou esse site. Como usuário final, eu não tenho o que fazer em relação a isso. Naquele ponto, era um fim da linha para mim. Só que, enquanto eu olhava para a tela pensando no que fazer, eu prestei atenção em algo que passava batido por mim todas as vezes em que eu abria as mesmas páginas para analisar. Logo abaixo, onde deveria estar escrito Apache, estava escrito Apogee ou Apogee. Na hora eu fui pesquisar esse nome para ver se era algum servidor semelhante ao do Apache, ou talvez algum fork do Apache, mas eu não encontrei nada sobre ele que fosse realmente sobre isso, só falsos positivos. Mas para minha surpresa, Apogee se traduz para apogeu. Apogeu é um termo que eu conhecia vagamente e me remetia ao auge de alguma coisa. Porém, existe outro significado para apogeu, que é muito mais interessante nesse caso. Ele se refere ao ponto mais distante da Lua em relação à Terra. Tem que ter alguma relação aqui, a Lua é sempre mencionada, tudo gira em torno da Lua. Ao seguir no site, clicando no próximo link, nós entramos numa página recuperada do que deveria ser o site antes de ter quebrado. Ele ainda está com erros, mas é muito mais navegável. Ele apresenta algumas imagens com os vídeos favoritos do público e todas as imagens são baixáveis. E eu fiz com elas o mesmo que eu fiz com as outras, eu fiquei mexendo nos níveis para ver se encontrava alguma coisa, mas não encontrei nada nesse sentido. No penúltimo link, nós entramos na página sobre a conversão digital que aparece no vídeo. Nele temos o que deveria ser o guia sobre a conversão e logo abaixo tem uma imagem distorcida com um erro gigante. Ao abaixar essa imagem eu não encontrei nada relevante, mas eu fiz com ela algo que eu tinha feito com outras e que não tinha dado nenhum retorno, então eu nem mencionei, mas eu converti ela em áudio. Antes eu vou explicar como eu cheguei nisso. Quando eu tava assistindo os vídeos, eu notei que o áudio deles eram bem ruins, mas um ruim proposital. Então eu pensei, deve ter algo escondido nos áudios. Eu baixei todos os vídeos, eu separei as faixas de áudio, eu usei o Audacity e até o Sonic Visualizer. Eu consegui ver algumas coisas, alguns padrões que pareciam algumas imagens, como coisas geométricas, talvez símbolos, mas a maioria não era nada demais. Então eu pensei, deve ter um jeito de ver o áudio de uma imagem, e sim, tem, obviamente. Você encontra sites e apps que fazem isso. Eu entrei no primeiro que eu achei e transformei todas as imagens que tinha em áudio.
Quase nenhuma delas me retornou algo relevante. Em sua maioria era só ruído e um ruído muito ruim, mas algumas delas foram interessantes. Algumas coisas pareciam Morse, mas essa imagem de erro do site de conversão, que inclusive se chama Altos Receptores, tinha algo mais claro que as outras. Apesar de ser difícil para mim cravar exatamente o que era, eu imagino ser alguém dizendo alguma coisa como help. Ainda nessa página tem um número de telefone. É o número do telefone para você ver se você se qualifica para receber um kit de conversão gratuito. Ao ligar para o número, o celular reconheceu como de Nova York e você ouve isso. Se você prestar atenção, dá para ouvir no meio do ruído código Morse, que é outra coisa que me tirou o tempo e definitivamente me deu uma crise de enxaqueca, minha tentativa quase frustrada de transcrever o que eu estava ouvindo. Eu entrei no Audacity, eu apliquei redução de ruído mais de 4 vezes, até que parte do código eu consegui transcrever, e eu fui separando até que cheguei em There Are Other He. Como o nome da imagem era Altos Receptores, eu liguei as duas coisas, mas altos receptores de sinal ou de outra coisa? No último link nós voltamos para o começo, em algumas tentativas de novos links utilizando sequências de números, de erro de cache ou até mesmo a ID do Philip, eu era constantemente redirecionada para a página de erro 404. Essa tinha uma imagem sobre gravações caseiras. Enquanto eu lia, eu achei que não era nada demais e era só um guia de conversões caseiras mesmo, até chegar nos 2 últimos parágrafos. O tempo, ao mesmo tempo guardião e ladrão, é domado aqui por laços etéreos de ar e ferro. Esta é uma memória mais fiel que a dos homens. Diante do batente dourado de sua casa silenciosa e soberana, erguemos nossos olhos mortais para o trono vazio. Além disso, eu vi novamente, se você olhar no canto da TV, na tela, tem claramente um QR Code, mas infelizmente eu não consegui corrigi-lo de uma maneira que ficasse legível para os leitores de código. Eu juro que eu tentei muito, mas não consegui. Mas eu insisti nisso e fui pesquisar se alguém tinha conseguido, e sim, alguém conseguiu. E essa é uma inserção não minha, mas de outras pessoas. O QR Code te leva para uma mensagem que diz: Predador não consegue diferenciar a presa do cúmplice. E foi encontrado pela wiki do Game Detectives, então aqui vão meus créditos para eles. Sobre a frase, novamente a minha teoria volta. Alguém ajudou o parasita, mas o parasita era um predador, e o predador traiu o cúmplice porque ele não sabe diferenciar, porque ele é um predador, o que leva para a rota mais rápida disponível. A pessoa que dirigia estava indo para algum lugar encontrar alguém ou alguma coisa, e essa coisa aparece. Nós não temos a informação do que aconteceu logo após isso, apenas vemos a pessoa fugindo em alta velocidade, mas algo acontece. Um acidente ou ele é atingido por alguma coisa. Outro ponto é que há esse guia de gravações caseiras que ensina a gravar programas quando não tem ninguém assistindo. Os vídeos do canal podem ser isso, um acervo pessoal de alguém que recuperou essas filmagens, mas isso é uma hipótese minha. Chegamos ao 10º vídeo, vemos uma missão espacial na tentativa de orbitar e pousar num cometa recém-descoberto, o 57838 Eidolon. Segundo as informações, ele foi descoberto em 2006. Os detalhes da superfície dele têm sido bem difíceis de discernir por causa da rotação rápida e da alta refletividade solar que ele apresenta. Porém, em algum momento durante a sua rotação, os observadores perceberam as formas que as sombras da superfície irregular formavam, e ele recebeu o apelido de Rosto do Espaço, ou Caveira do Cometa, o que é muito interessante porque Eidolon é um nome grego para explicar imagem, fantasma ou algo nesse sentido. Vendo as imagens tiradas por fotógrafos amadores, como aquele do Observação no Céu,
podemos confirmar essa informação do rosto do espaço. A cada nova foto temos mais do que seria o rosto do espaço. Temos algumas informações técnicas do nosso asteroide sendo transmitidas durante essa missão. Aparentemente, por ser de grande refletividade na superfície, provavelmente ele não contém ferro e é composto principalmente por silicatos de piroxênio. Pelo que eu entendi, é como uma espécie de bola de fogo e é bem comum de ser vista na Terra, todo mundo já deve ter visto. É dito então que Eidolon é classificado como um asteroide potencialmente perigoso, mas que durante os próximos 500 anos a rota dele é considerada segura. Durante esse tempo a gente pode observar mais de perto uma forma, ela é vista nesse asteroide, uma forma retangular, muito semelhante com uma porta. O pouso finalmente acontece. A porta agora é tão visível que até o brilho da maçaneta é palpável. A porta se abre e o vídeo acaba, sem mais respostas. O 11º e penúltimo vídeo é apenas chuvisco, mas definitivamente tem algo nesse chuvisco. Eu posso jurar que eu vi um rosto, mas é tudo o que eu sei sobre ele até agora. O último vídeo foi postado há 10 meses. Começa com uma reportagem sobre o perfil de uma mulher. Nós podemos ler algumas matérias no jornal sobre uma mina em chamas em Blue Hollow. Na matéria dizem que tem até 11 corpos sendo retirados e que uma mulher foi atropelada por um trem. Mas logo muda para a reportagem sobre as imagens que pessoas aleatórias tiram do que é o vislumbre de uma mulher nos lugares mais aleatórios possíveis, mas não tão aleatórios assim. Como vemos numa imagem, um quadro de investigação, ela foi vista em Lasker City e Icor Falls. Essas cidades já apareceram, mesmo que talvez você não tenha percebido. Elas aparecem constantemente nas vinhetas com a logo do canal. Lasker City, Icor Falls e Edenvale, e grande parte da área do condado de Mason. Ela foi vista em 2 dessas cidades até então. Não é possível saber onde foi o primeiro avistamento, mas data 13 de junho de 61. Em Lasker City foi em 21 de fevereiro de 62. Em Icor Falls, 12 de agosto de 67. Lembrando que o Lyndon Johnson assume em 63 e a contingência ocorre entre 63 e 69. Então esse período de 10 anos faz todo o sentido com os avistamentos dessa mulher. Mais pra frente nós vemos um desenho infantil que diz: "A senhora pode me ver mesmo que eu não esteja lá em cima." Aparentemente ela não foi mais vista até o ano de 93, quando aparece um vídeo amador de um morador de algum lugar, e a senhora de perfil é finalmente revelada. E é o fim dessa transmissão, é o fim dos vídeos do canal Local 58 até então. Nós vemos a frase segurança em números aparecer mais de uma vez, e tirando os links do site do canal, eu não vi números relevantes que pudesse de alguma forma transmitir alguma informação. Porém, eu decidi pesquisar sobre esse termo, segurança em números. Então eu encontrei uma coisa muito interessante. Segurança em números é uma hipótese de que se você andar em bando, as chances de algo ruim acontecer com você diminuem drasticamente. Acidentes, ataques e uma série de eventos ruins desse tipo. Na biologia, existe um termo chamado teoria do rebanho egoísta, que busca explicar por que alguns animais andam em bando, tentando sempre estar no centro desse grupo.
Testaram essa teoria com focas, separaram algumas focas como iscas e mantiveram outras em grupos maiores. As focas que estavam mais afastadas do grupo tiveram a incidência de ataques de tubarão muito maiores do que as agrupadas. Para mim, isso faz todo sentido, tanto para um civil quanto para um parasita. Um parasita que talvez tenha chegado no nosso planeta por volta de 60 e encontrou seu primeiro hospedeiro, um habitante que deixou um ambiente perfeito para uma proliferação, mas isso é apenas uma hipótese minha. Existe uma alta chance, muito provável, de eu estar completamente errada, de que eu tenha deixado muitas informações valiosas passarem quando perdi tempo com coisas irrelevantes. Eu ainda tenho algumas questões, por exemplo, na contingência, como que alguém tinha a assinatura do presidente para fazer a transmissão? A menos que não tenha sido só uma brincadeira. Diversas teorias rondam o local 58. Muitos acreditam em uma invasão alien, alguns sobre uma entidade cósmica como Eldritch, e muitos até em uma conspiração governamental. Para mim, todas as teorias são válidas, mas eu vou além. No meu ponto de vista, há uma entidade cósmica que não habita apenas a Lua, é algo muito maior que vem de outro lugar e que em determinado momento chegou sim à Terra e de maneira inteligente se infiltrou no poder através do domínio deles, o governo. E tem feito testes e mais testes com a população humana em busca de erradicar qualquer imunidade contra eles, para a Terra ser o próximo trono. Não tem como afirmar tudo que eu disse, mas para sua segurança, não olhe para o céu noturno hoje.